O que vem depois de uma perícia médica judicial, né? É como alguns juízes permitem, né, que o perito ele responda mais de uma vez sobre o laudo. Isso já aconteceu em outros casos que eu acompanhei, tá, pessoal? O segurado ele passou por uma perícia judicial, não ficou claro para o juiz não estava convicto, né, com relação ao que estava na documentação e o laudo pericial. O que o juiz determinou? Uma nova perícia. Foi feita uma segunda perícia judicial. Se caso você passou por essa situação, você agora está entendendo o que aconteceu. E na hora dessa audiência, tá, de instrução, na presença do segurado, né, do reclamante no caso, né, foi chamado esse perito que fez esse segundo laudo para confirmar e ainda dar mais informações para o juiz. Isso é muito comum de acontecer, tá? O perito ele vai entregar o laudo, tá, num prazo mais ou menos aí de uns 15 dias úteis, e nessa hora, né, que o seu advogado, no caso, ele vai ficar sabendo do resultado aí da perícia judicial. A perícia judicial, ela é um fator muito importante dentro de um processo, mas não quer dizer que ela seja um fator determinante, porque o juiz, nós já falamos também em outros vídeos aqui no canal, o juiz pode ter uma convicção sem mesmo considerar esse laudo pericial. Por quê? Porque na justiça, pessoal, não é sempre como muitos dizem, né? O INSS nega o benefício, você recorre à justiça e na justiça você consegue. A perícia dentro da justiça é a mesma coisa de uma perícia dentro do INSS. O que difere é que geralmente dentro da justiça, esse perito ele vai ser especializado no caso desse segurado, tá? Um problema ortopédico, um especialista em ortopedia. Um problema cardíaco, um especialista em cardiologia. Nesse sentido. Agora, o que dá mais credibilidade, no caso, para uma perícia judicial, é que esse perito, né, da justiça, ele não tem vínculo nenhum com o INSS. Então, é uma maneira do segurado se sentir mais confortável. Mas, com relação ao padrão da perícia, o segurado ele tem que levar toda a documentação sempre atualizada, laudos, exames, relatórios, histórico cirúrgico, laudos de tratamento que foi feito, receituários, as caixinhas dos remédios, né, para poder falar para o perito se houve alguma melhora ou não, se teve alguma reação com relação àquele remédio. Tudo é muito importante, tá? E o seu parecer, no caso, não faltar, não chegar atrasado, ir com uma roupa adequada, tá? Isso não quer dizer que você precisa ir com uma roupa de gala, também não precisa ir com uma roupa, né, de praia, no caso, né? Você vai se apresentar dentro de um prédio da justiça. Então vá de uma maneira simples, tá? Não precisa ser nada extravagante, nem muito também. Com relação a prazos, nós já também deixamos bem claro que depende muito para cada benefício, tá? Existem alguns prazos. Dentro da própria justiça, alguns processos são mais complexos. Por quê? Porque depende de mais elementos, depende de mais tempo para o juiz analisar todas as fases do processo. Por exemplo, um auxílio-doença e uma aposentadoria por invalidez, no INSS o tempo é de 45 dias. As aposentadorias normal, né, por idade, por contribuição, elas levam em média 90 dias. O auxílio-acidente, 60 dias. O salário maternidade, 30 dias. E no caso, né, de resultados, por exemplo, no processo judicial, eles podem variar. Por quê? No Brasil existem 6 TRFs. Cada TRF tem a sua autonomia. Numa região pode sair o processo mais rápido, na outra pode demorar um pouco mais. Depende muito também da complexibilidade do processo, como nós falamos, tá? E um processo judicial, pessoal, não é simples, tá? Entrar na justiça é uma coisa assim que é a última instância que o segurado tem para ter os seus direitos respeitados. Seria muito melhor você conseguir esses direitos dentro do INSS. Por quê? Você conseguiria de uma maneira mais fácil, mais rápida. Mas, infelizmente, o INSS está tão desestruturado que está acabando aí, não conseguindo, né? São mais de 2 milhões, por exemplo, de processos dentro do INSS com pedido de análise. E não tem quadro de funcionário, o INSS não tem estrutura e prometeu diversas vezes acabar com essa fila e não consegue acabar, tá? Então o que está acontecendo? Estão enviando, por exemplo, segurados que passam na perícia para a reabilitação profissional, que é outro setor do INSS
que está desestruturado e muitos segurados estão aguardando há muito tempo. Isso provoca uma insegurança muito grande. Nós sempre falamos, para aqueles que estão recebendo seu benefício, aguarde. No caso aí da reabilitação profissional, nós já estamos no metade do mês de abril e vai haver convocações. Prepare toda a sua documentação, deixe o seu cadastro em ordem, tá? Através do portal Meu INSS. Se você mudou de endereço, mudou de telefone, atualize, deixe tudo em ordem, porque depende disso para você receber o seu benefício, tá? Como nós falamos, o perito judicial também ele pode negar, tá, a incapacidade dentro do processo. Quando isso acontece, é possível você ter sucesso, né, no pedido que você está fazendo, por exemplo, de incapacidade ou de uma incapacidade permanente, que seria uma aposentadoria por invalidez, mesmo se o laudo seja desfavorável, que, como eu falei, a importância da documentação que pode formar uma convicção, mostrando para o juiz que você tem direito ao benefício, que você se enquadra em todos os requisitos, carência, qualidade de segurado, que você tem todos os requisitos preenchidos e você tem direito a esse benefício. Então, nem sempre o juiz vai utilizar o laudo como parte integrante e resultante para um processo, tá? Nós falamos que um processo ele pode demorar até 18 meses. Não adianta ficar ligando para um advogado, você que tem um advogado, toda semana para querer saber do processo, pessoal. Não funciona assim. E no decorrer do vídeo nós vamos esclarecer muitas coisas para vocês. Então prestem bastante atenção. Agora, um processo judicial, muitos segurados não sabem. Muitas vezes nós ouvimos, né? Ah, se o INSS não te der um benefício, basta você recorrer à justiça que você consegue. Não é bem assim. Primeiro, que o prazo para você conseguir um benefício judicial, existem fases no processo, existem tramitação no processo e pode demorar, por exemplo, até 2 anos. Se for um benefício de incapacidade que você estiver solicitando, o que acontece? Você não pode trabalhar, porque você não pode estar requerendo na justiça um benefício por você estar incapaz de trabalhar, enquanto esse processo está transitando, está caindo contribuições no INSS demonstrando que você está trabalhando. Inclusive, isso pode ser considerado fraude e você ter que responder até um processo por causa disso. Agora, muitas dúvidas, por exemplo, o que acontece, né, depois da perícia judicial? Para você provar uma incapacidade dentro do INSS ou mesmo dentro da justiça, você precisa ter elementos. Quais são esses elementos? São a documentação que você tem que apresentar comprovando que existe a incapacidade. Essa documentação são laudos médicos, são históricos cirúrgicos, são, por exemplo, tratamentos de fisioterapia que você fez, receituário médico, tudo isso é muito importante. Esses documentos também não podem ser muito antigos, eles têm prazo de validade. Quanto mais atualizados eles estiverem, maior vai ser considerada a veracidade desses documentos, demonstrando o seu estado atual de saúde. Então, o que acontece? Quando o benefício ele é concedido pelo juiz, quer dizer que o juiz reconheceu, no caso, que você tem uma incapacidade e tem direito a esse benefício de INSS. Mas essa sentença, ela pode ser mudada? Caso haja necessidade, por exemplo, não foi respeitado seu direito, ou você não se sentiu justiçado pela decisão do juiz, você sabia que existe uma maneira de você entrar com recurso dentro da própria justiça? É claro que isso é feito através de um advogado, mas o bom de tudo isso é que você, por exemplo, pode mudar a decisão, tá? Como também o juiz pode lhe favorecer. De repente você entra na justiça pedindo, por exemplo, um benefício de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Mas na perícia judicial, esse perito especializado, ele constatar que a sua lesão ela não é temporária, ou a sua doença, que ela é permanente e ela vai com o tempo lhe incapacitar, por exemplo, para exercer as suas atividades ou qualquer outro tipo de atividade. E nesse caso, esse perito judicial no laudo, ele pode comunicar a esse juiz que a sua lesão é total e permanente e você sair de dentro da justiça aposentado por invalidez. Isso aconteceu já muitas vezes e nós também já falamos aqui em outros vídeos. Se você tem alguma dúvida, está passando por alguma dificuldade, que não seja, por exemplo, o conteúdo que nós estamos especificando aqui nesse vídeo, você pode procurar aqui nos diversos conteúdos que nós temos aqui no canal, que já ajudaram muita gente e com certeza vão ajudar você também. Como é que funciona um processo de auxílio-doença? Bom, benefícios de incapacidade da justiça, como eu falei,
Eles têm o mesmo procedimento que tem dentro da agência do INSS. É necessário uma perícia judicial. Agora existem prazos. Os prazos geralmente são diferentes, tá? Por exemplo, para a concessão desses benefícios. Depois que você faz a perícia judicial, no máximo 10, 15 dias, esse perito ele já vai estar enviando, comunicando através desse laudo a sua situação para o juiz. Diferente do INSS, né, que demora no mínimo 30 dias. Na verdade, existe um acordo regulamentado dentro da Previdência Social no decreto 3048 de 1999, que dá 45 dias de tempo estimulado para ser feita a implantação do benefício após a decisão judicial. É claro também que existem os atrasados, existe um montante muito grande. Por quê? Porque você vai ter direito a receber desde a primeira negativa que você teve no INSS. E se o processo demora 2 anos, olha que período que você tem que aguardar para conseguir esse benefício. E o INSS, ele é obrigado a pagar por não ter reconhecido o seu direito há um tempo atrás. Quer dizer, tudo isso também é corrigido monetariamente. Se for abaixo de 60 salários mínimos, você vai receber através de RPVs, que são requisições de pequeno valor. Acima de 60 salários mínimos, os pagamentos são feitos através de precatório. O precatório demora um pouquinho mais, são títulos do governo e geralmente o governo libera esses títulos uma vez por ano. Então pode acontecer em alguns casos de chegar a demorar aí 1 ano e meio para receber. Mas é importante você saber que você vai receber esse dinheiro corrigido. Se você tem alguma dúvida com relação a algum processo ou mesmo o andamento de um pedido de benefício que está em análise no INSS, é muito importante você ter aí no seu notebook, no seu PC, instalado o portal Meu INSS. Nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico detalhadamente, de uma maneira muito simples, calma, como você consegue instalar esse portal, cadastrar e como você utilizar as principais ferramentas que existem. Ele te poupa muito tempo, pois antigamente você tinha que telefonar, por exemplo, para o 135, aguardar a marcação, a data e o horário que o INSS iria disponibilizar para você. Hoje você consegue fazer diversos serviços, inclusive pedido de benefício, pedido de perícia, pedido de prorrogação, requerimentos. Você consegue enviar da sala da sua casa, através do seu smartphone, você consegue enviar documentos, por exemplo, num cumprimento de exigência. Você consegue acompanhar o andamento de um processo seu. Então, o portal Meu INSS, ele é muito importante para todo segurado. Se você tiver alguma dúvida, como eu falei, nós temos um vídeo aqui no canal que eu vou te explicar de uma forma simples e prática como você fazer esse cadastro e essa instalação desse dispositivo. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha sido relevante. Com certeza trouxe um conhecimento muito valioso para você, tenha esclarecido e tirado as suas dúvidas, tá? Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, tá? Você vai ser beneficiado sempre. Por quê? Você se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, colocamos conteúdos diários e você vai receber essas informações em primeira mão, tá? Melhor de tudo, você não vai pagar nada e são informações que podem ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas ou até de meses dentro do INSS se você não encontra uma solução. E nós vamos ajudar você aqui no canal. Você que está chegando a primeira vez, aproveite todos os conteúdos já publicados, conteúdos que já ajudaram muita gente, tudo relacionado a INSS, tá? Você não vai ter dificuldade em fazer uma pesquisa aqui no canal e encontrar o vídeo que lhe interessa para esse momento, porque o INSS hoje ele é de um jeito, amanhã você acorda, já mudou completamente, tá? Então nós falamos que todos os conteúdos, o conhecimento que nós trazemos é muito válido. Ah, mas eu não me enquadro no que você está falando hoje. Mas se o INSS, por exemplo, negar todos os seus direitos, para onde você vai recorrer? Para a justiça. Como funciona a justiça? O conteúdo nosso aqui vai lhe esclarecer tudo certinho, então você só tem a ganhar. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, saúde, prosperidade, com muita segurança, que Deus seja misericordioso conosco, nos ajude a caminhar sempre no caminho do bem, tá? Procurando sempre melhorar a nós mesmos, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.